Vamos ler todo esse capítulo, são apenas 11 versículos. Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 a 11. Apocalipse 10, versículos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Então vi outro anjo poderoso, que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho, que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Pois o Senhor, como cantamos, é a nossa rocha, a nossa cidadela. O Senhor é o nosso refúgio no dia da angústia, o Senhor é aquele que nos guarda. Pai amado e bendito, abençoa-nos nesse momento. Fala com poder a cada coração, Senhor, desse que está aqui na igreja, dos irmãos que nos ouvem por meio dessa transmissão, ou quem ouve uma gravação, que a Tua palavra venha encher os corações e que em tudo o Senhor seja exaltado. Ser engrandecido nessa manhã, Deus bendito e amado, pois é o Teu povo, é a Tua igreja, Senhor, e a Tua santa palavra. Essa palavra não é palavra de homens, a minha palavra não tem poder, eu não tenho o que fazer pelo teu povo, mas a tua palavra tem poder para transformar vidas, para mudar circunstâncias, para tirar corações de pedra e colocar corações de carne, para transformar situações. Então que a tua palavra venha falar aos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Se a gente perguntar, se a gente tivesse num outro formato, como tivemos aqui na reunião dos homens, que abrimos para perguntas, para colocações, e foi um momento muito abençoador, e a gente pudesse discutir sobre a seguinte pergunta: o que você diria? Qual é a maior necessidade da igreja brasileira em nossos dias? O que você acha que a igreja precisa mais hoje? Oração? Certamente. Precisamos orar mais, irmãos. E eu diria até, como já disse em pregações anteriores, precisamos orar melhor. Evangelização? Certamente. Inclusive já estou organizando com o irmão Paulo, será o tema, já entregando ouro aqui, né, Paulo? O tema que nos seguiremos ao concluir esse material sobre o livro Cante, falando sobre a importância da igreja cantar louvores a Deus. O tema será a evangelização. Precisamos evangelizar, irmãos, mais e melhor. Comunhão, certamente. Eu acredito que essa é a parte que está sendo mais dolorosa nessa pandemia. Nós não podemos nos reunir como igreja, nós não temos aquela cantina abençoada ao final e ficarmos ali, né, nos deliciando com
com um lanchinho, mas tendo aquela comunhão e conversarmos e orarmos juntos, mas espero que logo isso passe. O culto, irmãos, valorizarmos mais o culto, certamente, uma das coisas que eu penso que a igreja está mais perdida em relação ao que é o culto a Deus, qual é o papel do culto a Deus. Você vê que em avivamentos as pessoas valorizavam esse momento que estamos passando aqui nessa manhã, estarmos reunidos para cultuar a Deus. Oração, evangelização, comunhão, culto a Deus, eu creio que em tudo isso podemos fazer mais e melhor. Mas eu creio, irmãos, que a necessidade maior que temos como igreja hoje é o que fala esse texto de Apocalipse: comermos este livro, conhecermos as Escrituras. Como os irmãos sabem, eu liderei jovens lá na freguesia, liderei por 5 anos e meio, e nós trabalhamos muito a questão da palavra, e foi um momento muito desafiador, mas muito abençoador na minha vida. Eu e Tatiana casamos, eu era líder de jovens, a gente na lua de mel, pessoal, fica tranquilo, eu lembro que eu tive que ligar para o pessoal lá da lua de mel para falar com os jovens, aí o pessoal, fica tranquilo, vai curtir sua lua de mel, esquece os jovens aqui na igreja, e vivemos momentos maravilhosos. Até recentemente eu estava conversando com um jovem, pouco antes de eu vir aqui para o Anil, eu conversava com um jovem de lá, que ele falou, fiquei impressionado que eu cheguei num luau na praia, e sentei numa rodinha com 4 jovens, e os jovens estavam discutindo a Bíblia. Eu nunca vi isso, é estranho isso, que esse jovem cresceu na igreja, e as pessoas se espantam de encontrar jovens conversando sobre a palavra de Deus, sobre doutrina. E teve um momento ali na juventude da freguesia, que houve um avivamento da palavra e da doutrina, e os jovens começaram a estudar muito a Bíblia, e ler muito a palavra, e ouvir bons pregadores, lerem bons livros. E a gente ficava impressionado que jovens de 18, 20 anos, já com conhecimento bíblico, teológico profundo. Só que chegou uma hora que passou da medida, irmãos. E a gente, como liderança, a gente começou a perceber, opa, precisamos voltar para o eixo. Porque o ser humano, nós temos uma tendência pendular, né? A gente tende a ir para extremos, dificilmente a gente para no meio. E aí a gente percebeu que os jovens estavam indo para um extremo e estavam ficando muito intelectuais, muito críticos, muito questionadores, e a gente começou a falar sobre oração, a gente começou a reforçar a importância da vida devocional, de confiarmos em Deus, de confiarmos na liderança. Até na época eu falava com o pessoal, liderança rima com confiança. Talvez se você ficar questionando tudo que a sua liderança faz, isso pode gerar amargura no teu coração. Tem horas que você não vai entender ou até não vai concordar com uma coisa ou outra, desde que não seja uma coisa central, mas confie na sua liderança. E nós trabalhamos isso com jovens naquela época. Mas trazendo para o nosso contexto hoje, e a nossa igreja aqui do Anil? Eu creio que a nossa igreja, como a maioria das igrejas, carece conhecer mais a palavra de Deus. Porque conhecendo melhor a palavra de Deus, irmãos, eu preciso conhecer melhor a palavra de Deus, os nossos diáconos precisam melhor conhecer a palavra de Deus, os nossos líderes precisam conhecer melhor a palavra de Deus, os nossos ministros, nossos músicos, nossos trabalhadores de escolinha, nossos professores de escola dominical, nossos intercessores, todos os que trabalham na igreja, aqueles que trabalham na evangelização, todos nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, e eu creio que isso é urgente e é a maior necessidade que temos hoje. Porque conhecendo a palavra de Deus, isso não nos deve levar a orar menos, mas deve nos levar a orar mais e melhor. Que a própria palavra de Deus diz que os discípulos perguntaram lá a Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 1, Senhor, ensina-nos a orar, e a palavra de Deus nos ensina a orar. Eu creio que conhecendo melhor a palavra, vamos evangelizar melhor, pois entenderemos exatamente o que é evangelização à luz das Escrituras, valorizaremos mais a comunhão e teremos uma comunhão mais bíblica, que a Bíblia nos ensina a exortar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a estimular uns aos outros as boas obras, e valorizaremos mais o culto a Deus, que é o lugar em que nos reunimos, o momento em que nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Então eu creio que essa é a necessidade mais urgente, embora todas as outras também sejam muito importantes. Temos visto até aqui que Deus revelou ao apóstolo João uma série de 7 cartas a 7 igrejas, capítulos 1 a 3, 7 selos, que começou com a visão de João lá, indo para o céu, vendo o trono de Deus, capítulo 4, e o Cordeiro de Deus que recebeu o livro selado, com 7 selos, capítulo 5, vimos o conteúdo dos 7 selos, o último selo apontou para as 7 trombetas, vimos as 6 trombetas no domingo passado, e foi até a sexta, e hoje, assim como foi com os selos, que João vem falando sobre os selos e de repente faz um interlúdio no capítulo 7 para falar dos 144 mil selados por Deus e da grande multidão, para depois retornar para o 6º selo. De semelhante forma, antes da palavra de Deus nos falar da 7ª trombeta, há um interlúdio,
pausa, um parêntese, e entra esse capítulo 10, que mostra o livrinho que foi dado a João para que ele comesse desse livro. Mas o que significa isso? O livro doce e amargo. Que livro é esse? O que significa isso? Sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, pensando, tendo em mente o tempo todo esse tema. Precisamos conhecer o livro doce e amargo. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Primeiro vemos aqui no versículo 1, que João, ele tinha sido levado ao céu, agora parece que ele volta à terra, e um anjo forte, olha o que diz o versículo 1, viu outro anjo poderoso que descia dos céus, ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça, sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Alguns autores, por verem essas características, o arco-íris, que remete à aliança de Deus lá com Noé, entendem que esse anjo é o próprio Cristo. Outros entendem que é um anjo, mas eu não vou entrar nesses pormenores. Pelo que alguns autores, como Jorge Led, falam, eu acho que faz mais sentido que seja um anjo poderoso, um mensageiro, que está ali com o propósito de trazer uma mensagem a João e, por sua vez, a toda a igreja. Mas esse anjo é muito poderoso, porque ele é tão grande que ele bota um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. Aí só disso você tenta imaginar quão poderoso e grandioso era esse anjo, magnânimo. Era um anjo muito poderoso, como lemos aqui no versículo 1. E aí o versículo 2 diz assim, ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Diferente lá do capítulo 5, que o livro estava selado, agora este livrinho está aberto. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Você vê que a linguagem de Apocalipse ela é simbólica, né? Porque você já viu o trovão falar, irmãos? Mas aqui na Bíblia o trovão está falando. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o anjo forte e o livrinho que estava na mão dele. O texto aqui no original em grego, esse livrinho não é a mesma palavra lá do capítulo 5, quando fala que Deus Pai estava no trono com um livro selado com 7 selos e entregou para Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto. Então, possivelmente isso aqui é outro livro, não é o mesmo livro. E eu creio que esse livrinho é a palavra de Deus, a mensagem que Deus estava concedendo a João para que João trouxesse à igreja. E esse anjo forte e poderoso, que era tão grande que, como eu falei, botava um pé sobre o mar, outro pé sobre a terra. Alguns entendem que esse mar é o mar das nações e a terra de Israel, representando que esse anjo estava trazendo algo para todos os povos da terra. Esse anjo muito poderoso estava ali com um livrinho. E aí vem esses 7 trovões. O que são esses 7 trovões? O primeiro ponto que eu trouxe para essa mensagem foi esse anjo forte e o livrinho. O segundo, mistério revelado e mistério não revelado. Olha o que diz o versículo 4. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse, sele o que disseram os 7 trovões, mas não os escreva. Curioso, irmãos, que João estava recebendo uma revelação de Deus, ele ouviu o que os trovões falaram. Eu nunca ouvi trovão falando, mas aqui na Bíblia, na visão que Deus deu a João, os trovões falaram, e João já ia escrever, mas Deus falou que não escrevesse. Aí você pensa, mas como é isso, né? João estava escrevendo tudo que Deus estava lhe falando, mas nesse momento João não foi autorizado por Deus. E aí eu aprendo aqui, irmãos, que Deus revela o que Ele quer revelar. Deus revela aquilo que trará edificação para a sua igreja, mas Ele é Deus, nós não somos Deus. Ele vai revelar o que Ele quiser revelar, e nem João, o apóstolo amado, aquele que recostou sua cabeça, né, no peito de Jesus, que esteve com o Senhor nos momentos mais alegres do ministério de Jesus, nos momentos mais críticos, nem o apóstolo João foi autorizado por Deus a ter a revelação do que diziam esses 7 trovões. Então nós precisamos ter temor, irmãos, diante da palavra de Deus, porque tem coisas que Deus não vai revelar. Lá em Deuteronômio 29, fala que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos, mais ou menos isso, e as coisas ocultas são para Deus. Tem coisas que Deus deixou ocultas, irmãos, e nós precisamos confiar em Deus, que Ele é o Deus que conhece o revelado, conhece o mistério, mas tudo pertence a Ele, e a nós cabe confiar no Senhor. Alguns podem pensar, mas lá em Amós 3,7 não diz que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos os profetas? Sim,
Mas isso não quer dizer que Deus é obrigado a revelar cada detalhe dos seus planos a nós. Há coisas que Deus reserva para si, mas aquilo que nós precisamos saber para viver uma vida cristã que glorifique a Deus está claro na palavra do Senhor, e nós devemos aprender isso, irmãos. Aí o versículo 5 continua assim: então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Só até aí. Então, Deus não revelou o que disse os 7 trovões, não autorizou João escrever, mas Deus revelou aqui por meio desse anjo poderoso que não haveria mais demora. Aí talvez você pense, mas já se passam 2000 anos, mas os planos de Deus e os projetos de Deus, irmãos, se cumprem na história, ao longo da história continuam se cumprindo e outros se cumprirão. Cabe a mim e a você sermos fiéis, irmãos. Para essa pessoa que eu fui no sepultamento ontem, o seu dia já chegou, ela já está diante do Senhor, nós cremos que ela está com Cristo, ela confiava, ela cria em Cristo, o seu dia já chegou, já não houve mais demora. Estamos todos aqui reunidos, como diz o cântico, nós estamos congregados aqui, mas o que sabemos do dia de amanhã? O que sabemos do que será da nossa vida daqui a uma semana? Quantos aqui já perderam entes queridos de forma abrupta, assim, de uma hora para outra, sem esperar? Então, que sejamos fiéis a Deus, porque pode ser que para nós esteja demorando a vinda do Senhor, mas às vezes num piscar de olhos, nós já estaremos na presença dEle, e como Ele nos encontrará nesse dia? O anjo falou: não haverá mais demora. E aí nós chegamos, irmãos, ao terceiro ponto, que é o que eu queria dedicar mais tempo nessa mensagem. Primeiro, um anjo forte com esse livrinho, depois o mistério revelado e o mistério oculto, porque pertence a Deus. Uma coisa que eu acho que a igreja precisa aprender, e para mim é um reflexo de nós não conhecermos a palavra, é que a igreja é muito egocêntrica, a igreja é muito antropocêntrica. Eu, esses dias, hoje de manhã na verdade, eu estava ouvindo um louvor, acordei bem cedo hoje, aí dediquei um tempo em oração, depois botei um louvor, aí no YouTube acaba uma música e entra outra, né? Aí entrou uma música falando da cruz, e eu achei bonita a letra, muito bonita, eu não conheço aquele autor, aquele cantor, falando da morte de Jesus na cruz, e a música é bonita, irmãos, não tem nada de heresia não, mas a música é toda centrada no homem, mesmo falando da cruz. Eu falei, meu Deus, a igreja hoje em dia consegue até, ao anunciar a cruz de Cristo, voltar para os homens, que a música fala o tempo todo que Jesus morreu por você, Jesus morreu por nós, morreu, irmãos, mas a ênfase maior da cruz não está em nós, está em Cristo. E a igreja hoje, por isso que é difícil às vezes selecionar louvores novos para entoar cânticos com a igreja, porque os louvores novos são muito centrados no homem. Mas isso é o que, irmão? A igreja canta o que ela acredita, a igreja acredita naquilo que ela ouve, a igreja não ouve a pregação da palavra de Deus, a igreja não conhece as escrituras, então fica acreditando num monte de palha que não alimenta, e tem um monte de crente doente aí, porque não conhece a palavra de Deus. A cruz não foi para nos exaltar, a cruz foi para nos humilhar e mostrar que a gente precisa de um Salvador. Mas Deus, em seu amor imenso, prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por mim, morreu por você. Sim, Ele morreu por nós. Mas, como vamos cantar daqui a pouco na ceia, antigamente a igreja cantava: ó quão cego eu andei e perdido me achei, longe, longe do meu Salvador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. A igreja cantava isso, nós vamos cantar essa manhã, e hoje a igreja canta: foi na cruz que eu vi que Jesus fez tudo aquilo por me amar, porque eu sou muito importante, e parece que Jesus está te pedindo, pelo amor de Deus, olha o que eu fiz, sofri isso tudo, por favor, não vire as costas para mim que eu vou ficar tão tristinho. Não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, Ele é o poderoso. O Jesus da Bíblia é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eu e você somos privilegiados de termos sido alcançados por essa graça maravilhosa. É para a gente olhar para a cruz e saber: Ele morreu por mim. Sim, Ele morreu por mim. Isso não está errado, por isso que eu falei, o cântico não está errado, mas consegue até na hora de falar da cruz estar centrado no homem. Misericórdia dessa igreja miserável dos nossos dias. Precisamos acordar, irmãos. O livrinho doce e amargo, versículo 8. Depois que falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro
aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Vá comigo em Ezequiel capítulo 2, lá no Antigo Testamento. Mais uma vez, vocês vão me ouvir falar isso, enquanto eu estiver pregando sobre Apocalipse, vocês vão me ouvir falar isso, que não podemos dissociar Apocalipse do Antigo Testamento, uma continuação dos planos de Deus eternos, seus propósitos infalíveis, revelados desde a antiga aliança. Ezequiel capítulo 2, capítulo 2, versículo 3, depois nós vamos pular para o 9. Ezequiel 2, versículo 3. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Versículo 9. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. E ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou dando a você, e enche o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como o mel. Só até aí. O salmo com que nós abrimos esse culto, o Salmo 119, versículo 103, fala que a palavra de Deus, eu vou ler aqui, como são doces para o meu paladar as suas palavras, mais que o mel para a minha boca. Deus se revela a Ezequiel, o profeta de Deus, e fala: olha, você tem uma mensagem dura para o povo de Israel. E ele dá um rolo escrito por ambos os lados, muito parecido com a visão de João, entrega para ele e fala: coma. E ele come aquele rolo, e aquele rolo é doce ao seu paladar. O profeta Jeremias teve uma situação semelhante, que não ele foi comer um rolo, mas ele relata lá em Jeremias capítulo 15, que a palavra de Deus é doce. O salmista fala que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Muitos crentes hoje querem pregar, querem evangelizar, e devemos ter esse ímpeto, irmãos, de evangelizar, de pregar o evangelho, mas se nós não comermos essa palavra como fez Ezequiel, se nós não nos deliciarmos nessa palavra como Jeremias se deliciava, se essa palavra não for mais doce como o mel, como era para o salmista, se essa palavra não for devorada, não for toda engolida por nós mesmos, nós comermos esse livro como fez João, nós não podemos profetizar, porque nós não teremos o que dizer, irmãos. Não adianta abrir os lábios sem ter nada nos seus lábios. Ah, mas Deus o encherá, você sabe disso que você leu na Bíblia. Então nós precisamos conhecer tudo das Escrituras. E quanta tristeza há no meu coração, irmãos, às vezes a perceber como igreja, como conhecemos pouco as Escrituras. Eu não estou falando de teologia, que você tem que ser um teólogo acadêmico e ficar fazendo seminários, e se fizer ótimo, mas não é isso. Falando conhecer a Bíblia, irmãos. Como eu já conheci, às vezes, pessoas de idade muito avançada, às vezes, pessoas analfabetas aprenderam a ler, lendo a Bíblia, pessoas com uma formação acadêmica muito simples, mas que conhecem as Escrituras, conhecem os Salmos, conhecem os Evangelhos, conhecem os profetas, mas a igreja hoje não conhece a palavra do Senhor. Nós não comemos essa palavra. E o que habita dentro de nós se nós não comemos essa palavra? É palha. E muitos crentes estão fracos porque não amam a palavra, não se deliciam com a palavra. Talvez você tenha chegado aqui essa manhã, ou você esteja me acompanhando pela internet, cheio de problemas. Mas eu estou cheio de problema, mas eu estou com problema financeiro, estou com problema conjugal, estou com problema com meus filhos, estou com problema de saúde. Problemas são reais, mas o maior problema nosso, irmãos, é não conhecermos a Deus. Que Jesus falou lá em João 17,3, na oração sacerdotal: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste, e nós conhecemos a Deus pela palavra e pela oração. Precisamos comer essa palavra, precisamos assimilar essa palavra, irmãos, e eu creio que essa é a maior necessidade que temos como igreja hoje, porque se nós comermos, assimilarmos essa palavra em nosso íntimo, isso afetará as nossas orações, isso afetará a relação com o nosso cônjuge, isso afetará a nossa frequência e comprometimento e engajamento na igreja, isso afetará a nossa evangelização, isso afetará a nossa comunhão. Mas a igreja está tão distante da palavra, precisamos voltar, irmãos. Um desses autores que eu citei, o George Led, ele fala assim: comer o rolo é um símbolo natural que indica a assimilação total da mensagem profética. O profeta não é um mero autômato, alguém que é usado por Deus sem sentimentos, um anunciador insensível. A palavra de Deus, a mensagem de salvação e julgamento, tem de ser digerida e assimilada pessoalmente pelo profeta, como por todo servo de Deus que proclama a sua palavra. Essa palavra, irmãos, ela não pode estar só nas nossas Bíblias, ela precisa estar em nossos corações. Nós precisamos assimilar essas palavras, nós precisamos amar essa palavra, nós precisamos voltar a práticas antigas, a práticas que a igreja tinha. Antigamente, para a pessoa se batizar, no início da igreja cristã, nos 2 primeiros séculos, chegava a ficar 2 anos se preparando para o batismo. Um dia a pessoa assiste 2 cultos e acha que está apta para se batizar. Não pode ser assim, irmãos. Mas por que tanta gente se batiza e sai da igreja? Porque não entendeu o evangelho. Por que tanta gente vem num culto e está animada, daqui a um mês sai? Porque às vezes não entendeu, precisa de tempo, a gente precisa comer. Quando você come uma comida gostosa, saborosa, né? Ontem a minha esposa fez um macarrão, a Tati fez um macarrão. Ela falou: esse macarrão está tão simples, mas está tão gostoso, irmão. Ele pegou umas folhinhas de manjericão, verde assim, fresco, né? Silvia é masterchef aqui da igreja. Você pega o manjericão verde, joga ali, meu Deus, que delícia! Manjericão que você compra ali, vou dar a dica aí, na feira do Gardênia, manjericão, hortelã e alface, às vezes ainda bota mais uma folha, tudo por R$5, olha que alegria. E vem manjericão que dá para tu comer uns 2 meses, irmãos. O problema é que ele estraga, né? Mas que delícia aquele manjericão, ele tem um gosto assim, maravilhoso. Então nós precisamos nos deliciar como nos deliciamos com os pratos mais saborosos que conhecemos, com a palavra de Deus. Só que a gente leva um tempo para digerir, irmãos. Então nós precisamos conhecer, precisamos nos debruçar, precisamos beber essa palavra, precisamos comer essa palavra, precisamos conhecer, precisamos ler, estudar, meditar e digerir essa palavra. Eu creio que a maior necessidade que temos hoje, irmãos, é conhecermos a palavra e o que é o evangelho. Muitos crentes hoje estão na igreja há anos, e se você perguntar: o que é o evangelho? Por que você é salvo? A pessoa titubeia. No passado não era assim. A igreja conhecia a palavra, a igreja conhecia os propósitos de Deus, a igreja conhecia a sua miséria, conhecia que nós somos falhos, pecadores, mas Deus por sua graça nos alcançou. E pior do que as pessoas na igreja não conhecerem a palavra e o evangelho, é que nos púlpitos também, pessoas estão pregando e não estão pregando a palavra e o evangelho. E você quer matar uma igreja, tire o evangelho dos púlpitos. Não vai demorar muito para aquela igreja virar um clube, virar um lugar de autoafirmação humana, virar um lugar de exaltação de filosofias humanistas, tudo menos uma igreja. Precisamos nos voltar para essa palavra, irmãos. Precisamos amar essa palavra. Isso é urgente. Isso não dá para esperar o culto da noite, não dá para esperar semana que vem ou acabar de vez a pandemia. Isso precisa ser hoje, irmãos. Que a igreja precisa hoje se voltar para a palavra, precisa hoje comer esse livro. Mas aqui, voltando lá para Apocalipse, diferente de Ezequiel, que falou que aquela palavra mesmo dura, que Deus fala: profetiza contra uma nação rebelde, mesmo sendo uma palavra dura, era doce. Mas aqui em Apocalipse, João fala que ela é doce na sua boca, mas que ao comer o seu estômago ficou amargo. O evangelho, irmãos, é uma palavra de salvação maravilhosa, que só poderia ter vindo de Deus. Nenhum homem teria capacidade de bolar o evangelho. Um Deus salvador perfeito envia o seu Filho sem pecado, e Ele, que é Deus conosco, Emanuel, se entrega na cruz em nosso lugar, e depois ressuscita, vence a morte, e nos promete que um dia vai voltar. Que história maravilhosa. Somente Deus poderia ter criado essa história. Isso é maravilhoso,
E quando nós nos rendemos a Cristo, o nosso coração se enche de alegria, a nossa alma celebra o Senhor, a gente fica com alegria em nossos corações, mas chega uma hora que o Evangelho tem um amargor também, irmãos, porque o Evangelho é como uma faca de dois gumes, ela corta lá e corta cá, ele traz salvação, ele traz vida, ele é cheiro de vida para aqueles que se salvam, mas é cheiro de morte para aqueles que estão se perdendo. E João entendeu isso, que aquelas palavras que Deus estava revelando a ele, e eu creio que o livrinho aqui não é o livro do capítulo 5, que é o livro com os decretos de Deus, que Jesus vai abrindo selo por selo, mas eu creio que o livro aqui é o Evangelho, é a palavra de Deus, que Deus deu para João comer antes de pregar. Então vamos falar sobre evangelização daqui a algum tempo na escola dominical, glória a Deus. Mas mais importante do que aprendermos métodos de evangelismo, mais importante do que aprendermos como evangelizar, mais importante do que ficarmos aprendendo técnicas para convencer as pessoas do Evangelho, é comermos esse livro, aprendermos a palavra de Deus, e aí cheios da palavra, o Espírito Santo vai nos guiar para levar essa palavra, como fez com João, para profetizar de novo, versículo 11, acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, eu acho que de tudo que eu já preguei nessa igreja, nesse quase um ano que eu estou aqui, se eu pudesse dizer o que eu mais estou derramando no meu coração, talvez seja nessa manhã. Nós precisamos disso, irmãos. Como me traz tristeza, às vezes, ver crentes, eu não estou falando aqui da igreja não, vocês sabem que eu tenho contato com muitos cristãos de muitas igrejas, por causa da liderança no Geração Ação, por estar fazendo um seminário com cristãos de igrejas presbiterianas, batistas, igrejas pentecostais, eu me relaciono com muita gente, então é tranquilo eu falar isso, que o pessoal fica preocupado, mas será que está falando? Não, me relaciono com muitas pessoas, louvado seja Deus por isso. Me dá tanta tristeza, irmãos, ver que as pessoas, na hora de resolver um problema, agem, pensam igualzinho quem não tem o Evangelho, tentam resolver seus problemas igualzinho a pessoa que não conhece a Cristo, tentam resolver os seus problemas igualzinho o seu colega de trabalho que não conhece a palavra de Deus, tenta resolver seus problemas num divã de psicólogo. Aqui eu falo, eu não estou dizendo que eu sou totalmente contrário, eu acho que em alguns casos, um psicólogo cristão, francamente, abrindo o jogo, eu acho que dificilmente vai te servir em alguma coisa, um psicólogo não cristão. Um psicólogo cristão pode te ajudar em algumas questões, alguns cristãos, mas alguns, eu não sou contra isso, tem pessoas que eu já estimulei, inclusive nessa minha caminhada de liderança de jovens, e mesmo já como pastor, por entender que havia algum valor nisso, mas às vezes as pessoas, ao invés de buscar resolver seus problemas no joelho, na oração, no conhecimento da palavra, bebendo essa preciosidade da palavra, buscam resolver sua vida do mesmo jeito que os outros também buscam, irmãos. Não pode ser assim, irmãos. Mas sabe por quê? Porque nós não temos comido esse livro. Se você não come esse livro, se esse livro não faz parte da sua alma, do seu coração, do seu íntimo, você não tem nada para oferecer para o outro ou para você mesmo no dia de angústia. Para concluir, Jeremias capítulo 15. Jeremias 15, versículo 16. E aí falarei de algumas aplicações práticas. Como comermos e aprendermos mais dessa palavra. Jeremias 15, 16 e 17. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Eu creio que um dos problemas de muitos que estão na igreja hoje é que, diferente de Jeremias, eles se sentam na companhia dos que se divertem. O bispo Weber, bispo da igreja em Vila São Luís, em Caxias, ele falou alguma coisa mais ou menos assim, que a igreja está se perdendo, se distraindo. As pessoas estão mais preocupadas com o seu entretenimento, querem ver série, querem ver um monte de coisa. Eu volto a dizer, isso não é ruim em si mesmo, mas a igreja tem dedicado muito tempo à televisão, muito tempo às séries de Netflix, muito tempo a essa
redes sociais que não tem quase nada para te acrescentar, muito tempo ao WhatsApp, muito tempo a muitas coisas, e quando chega na igreja, dorme quando vai ler a Bíblia, e não acorda para a vida espiritual. Acorda enquanto é tempo. Acorda para a vida, crente. Você acha que a gente está aqui de brincadeira? Você acha que eu sou pastor porque eu gosto muito, que é uma carreira? Sabe de nada. A última coisa que eu queria na vida era ser pastor, mas eu louvo a Deus porque hoje sou, quero honrar a Deus esse chamado. Mas se tem uma coisa que eu não persegui foi isso. Acorda para a vida, enquanto é tempo. E senta na companhia daqueles que se divertem, e se entrega à imoralidade, e se entrega a um monte de entretenimento, e vai ler a Bíblia e dorme, claro. Sua mente está cheia do mundo, sua mente está cheia daquilo que diverte os ímpios, mas não quer sentar-se sozinho, como assim fez Jeremias, e aí nunca vai ter o que Jeremias revelou no capítulo 16, prazer na palavra de Deus. Os 5 solas da reforma, o primeiro foi sola escritura. Precisamos acordar, irmãos, para a necessidade de nos voltarmos para a Bíblia. A reforma entendeu isso logo no início. Então, para algumas conclusões práticas, leia a Bíblia. Se você precisar de um plano de leitura, a gente te ajuda com isso. Estamos planejando para o ano que vem um plano de leitura da igreja. Ore por isso, para lermos e aprendermos as Escrituras. Memorize a Bíblia. Ontem eu tive que fazer uma prova de memorização bíblica, tendo decorado Gálatas 5, do 16 ao 26. 10 versículos, irmão. Tive que decorar tudo e fazer lá. Digo a vocês o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se seguirem o Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Mais ou menos, esqueci uma parte agora por causa do ímpeto do momento. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias e inimizades, rixas, ciúmes, iras, divisões, discórdias, ao contrário, discórdias, divisões, facções e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. Não, benignidade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, amor. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, que eu estou meio sem domínio próprio nessa manhã. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. 10 versículos que eu tive que decorar para fazer a prova ontem. Louvado seja Deus, que bênção ter que memorizar as Escrituras. Memorize as Escrituras. Estude a Bíblia. Compreenda a teologia bíblica. Compreenda não só um versículo isolado, mas compreenda todo o bojo da Escritura. Compartilhe a Bíblia. Evangelize. Mas como é que você vai dar aquilo que você não tem? Você continuar indo dormir 2 horas da manhã, você vai dormir todo o culto de manhã. Você continuar a ficar gastando suas energias e não separar um dia para culto ao Senhor, você continuar fraco. Você talvez precise não de um psicólogo, você não vai precisar de uma orientação, nem de 30 gabinetes. Você precisa dobrar os seus joelhos, orar e botar o teu nariz na Bíblia. É isso que nós precisamos. Voltando ao início, qual é a maior necessidade da igreja hoje? A palavra de Deus. Isso vai ter impacto nas nossas orações. E aí nós vamos orar mais, e por isso que eu falei, vamos orar melhor, que a Bíblia nos ensina a orar melhor. Na nossa evangelização, certamente, nós vamos evangelizar mais, vamos evangelizar melhor, porque como a gente vai dar aquilo que a gente não tem? Na nossa comunhão, certamente, vamos ter mais comunhão, e essa comunhão vai ser melhor, porque nós vamos buscar viver essa comunhão de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E no nosso culto a Deus, irmãos, porque o nosso culto a Deus tem que ser permeado pela palavra de Deus. Não foi à toa que hoje eu botei todos os cânticos do período de louvor baseados em salmos. Poderiam ser em outros textos bíblicos. Eu não sou adepto do que alguns chamam de salmodia exclusiva, que entendem que no culto a Deus deve cantar só salmos. Respeito quem pensa assim, mas eu não penso. Mas cantamos cânticos para te mostrar
que cânticos são uma maneira poderosa que Deus nos deu para memorizar as Escrituras. Então cante. Você fica cantando essas besteiras que muitos cantores gospel cantam por hoje aí, você vai continuar a ficar fazendo massagem no seu ego, mas Deus não quer que você massageie seu ego. Deus quer o que fala lá em Gálatas, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Que Deus quer que nós crucifiquemos a nossa carne, não que nós fiquemos massageando o nosso ego e dando dinheiro para cantor que só quer o nosso dinheiro, não quer glorificar a Deus. Não todos, você sabe o que eu estou falando. Nós precisamos conhecer a palavra, irmãos. Precisamos comer essa palavra. Precisamos nos dedicar a essa palavra. Precisamos valorizar o culto a Deus. Precisamos começar a cultuar a Deus no sábado, deixando de ficar até altas horas, consumindo nossa mente, nossa energia e depois estar cansado e chegar atrasado na igreja. Claro, precisamos reservar tempo para Deus e para a sua palavra. Se nós não comermos essa palavra, nós seremos engolidos pelo mundo. E tem muito crente hoje, irmão, sendo engolido pelo mundo, que não come a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e gere em nós amor pela sua palavra. Vamos participar agora de algo muito importante, irmãos, que nós aprendemos pela palavra, a ceia do Senhor. Deus nos deu a sua palavra escrita, mas nos deu a sua palavra dramatizada. Os sacramentos que são o batismo e a Santa Ceia, que no passado qualquer criança da igreja sabia, e hoje em dia muitos adultos não sabem. Eles são dramatizações do sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. Cristo morreu naquela cruz, aquilo não foi brincadeira, nem foi só porque Ele nos ama muito, Ele nos ama muito, mas o propósito maior da cruz não é olhar para nós, é olhar para Ele. E Ele nos chama essa manhã a uma comunhão santa com Ele. Mas feche seus olhos, vamos orar enquanto os irmãos se preparam aqui para a ceia.